Fala aí, meu povo, beleza? Vamos para mais um fechamento de mercado futuros, dia 21/8/2025, tá? Às 5 horas. Eu já faço esse fechamento logo agora na parte da tarde, que eu deixo o preço oscilar um pouquinho ainda na sessão de Nova York, né? Vamos aqui para o gráfico, para não alongar muito. Pessoal, vamos lá. Eu tô com o gráfico do Nasdaq, eu tô com essa leitura macro aqui, com essa onda de impulsão compradora e uma possível onda de correção aqui. Tá? Tem essa zona toda aqui do diário. Se a gente for para o diário, consegue analisar, né? Um ponto de absorção muito grande. Você pode ver que ontem ele absorveu, hoje ele já abriu. No fechamento aqui, deu um impulsozinho para cima, ali próximo da seção asiática, e despencou. Aí quando a gente vai analisar mais o micro, né? Micro, quando eu falo, às vezes o micro do diário é 4, 1 hora, né? Fazendo esse downgrade, vamos falar assim, né? Essa análise multi-time frame, no 4 horas, teve essa marcação de pernas, de pernadas. Aqui foi um ABC, porém aqui teve uma onda muito impulsiva, né? Trabalhou aqui dentro desse cluster aqui do 4 horas, teve uma reação e numa hora, estava mapeado ontem aqui, eu mostrei para vocês, já era no fim da sessão que estava parado aqui, ó. Poderia ter dado até uma entrada de venda, porém era no fim da sessão, eu não arriscaria. Se fosse numa sessão de Nova York, de Londres, que seja onde tem volume financeiro negociado, tem liquidez de fato, nós poderíamos fazer essa entrada aqui, nesse breaker. Ele quebrou na sessão de Nova York e voltou a testar, fazendo todo aquele contexto num time frame menor de 15 minutos. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Fazendo 1, 2, 3 toques, teve uma reação. Depois, o que, que ele fez? Ele fez aqui na, na estrutura de Wyckoff, né? Poderia ser considerado aqui um upthrust, voltou para dentro do canal, depois ele veio aqui, novamente, foi fazer esses retestes aqui em cima. Pode ver que ele não estoura essa máxima aqui, que seria que ó, 4,45, tá? Dando uma olhada no volume aqui, olha só, foi um volume elevado na defesa. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Espera aí, Siri, quietinho. Teve um volume elevado aqui nesse ponto, tá? Eu não analiso o volume num time frame muito grande, tá? Eu analiso mais o volume, a parte de agressão, o wave, toda essa parte de contexto, né? De fluxo, vamos falar assim, ali no decorrer, num time frame pequeno, faz muito mais sentido, tá? O preço chegou aqui, teve essa correção. Na sessão da Ásia, ele foi lá buscar a liquidez, pode ver que não fechou acima, fez um topo triplo. Aqui é um ponto muito forte. Vocês vão ver nessa análise mais detalhada que eu vou fazer ali num time frame menor, que eu espero que o preço venha aqui em cima ainda, ele dê continuidade nessa alta e venha testar por aqui. E vocês vão entender o porquê, tá? E a análise de ontem ficou muito clara, né? O mercado despencou a sessão de Nova York. Ele até limpou aqui a Asia Low, uma London Low também, né? Mas não deu nada, até porque tinha uma área aqui de 15 minutos aqui embaixo. Eu estava esperando compras aqui nessa região, tá? Mas tinha muitas notícias durante o pregão de hoje. Às 9h30 tinha notícia, às 10h45, ou seja, no horário, exatamente nos horários bons de se operar, vamos falar assim, e você não poderia ficar muito tempo posicionado. Às vezes você entraria numa posição por volta de 9 e pouca. Eu começo a operar 9, né? Aqui eu coloco a sessão 8 horas, que é aqui o zone, mas eu começo mesmo de fato a operar 9 horas da manhã, tá? Eu começo a ver de fato às 9 horas. Então já estava assim, muito em cima. 9h30 já era uma notícia, e depois eu esperar a abertura de Nova York ali, do mercado à vista, era 10h30 da manhã e tinha 10h45 um PMI. Então, assim, ficou bem complicado operar durante esses horários, tá? Até no ouro teve oportunidade nesse horário.
Aqui no Nasdaq também teve. Então, assim, hoje foi um dia meio frustrante para mim em algumas posições por conta disso. Eu falo assim, cara, não vou ficar posicionado. Não ficar posicionado na notícia, porque a notícia é muito volátil, né? Cria muita volatilidade durante o horário, desculpa. E o mercado, com a minha leitura, fez o quê? Pagou. Todas as entradas que eu fiz e saí antecipado por conta da notícia. Se tivesse ficado posicionado, teria pago. Mas vamos lá. Analisar aqui, o 15 minutos, ele consumiu liquidez, se a gente for nos 5 minutos, ver isso. Deixa eu tirar aqui esses indicadores, está pesando muito, cara. Tá pesando muito isso aqui, até travou. Tem disso que o TradeView não quer trabalhar também, né? Vamos lá. Acho que caiu a internet, cara. É possível. Vamos lá, pessoal, voltou aqui. Deu bicheira, tive que ir lá por 1 hora, voltar por 15, depois por 5. Aqui, ó, ele consumiu a liquidez, porém, como eu tava com essa leitura toda aqui, que tinha essa liquidez aqui em cima, buscar ainda, e vai, eu creio que vai buscar, tá? Tem uma liquidez muito forte. Ele tinha acabado de rejeitar esses topos e vir, eu não estava muito confiante, até porque não fez uma inversão de fluxo muito clara aqui após o consumo da Asia Low, tá? E o preço despencando fortemente, a notícia próximo do horário, então não nem operei. Estava esperando os 3 toques clássicos, tá? Eu até compartilhei essa visão lá no Instagram. O preço veio dentro, nessa região de 15 minutos, fez um toque, 2 toques, e nesse horário eu tinha marcado essa mínima aqui, que seria a mínima da sessão, tá? E falei, pessoal, vai ter a notícia do PMI daqui a pouco, então fiquem atentos que ele pode vir buscar liquidez para depois subir. O que ele foi fazer? 10,5 que ele abriu, buscou liquidez e já foi para cima. Tá? Num time frame menor ainda de execução, que eu gosto de antecipar aqui em 2 minutos, não deu nem chance, cara. Não deu nem chance. Eu até falei lá no Instagram que quem é mais arrojado já pega aqui no fechamento. Fez 1, 2, o terceiro toque foi tão rápido na abertura que ele consumiu e fechou acima. Pode se entrar aqui? Pode, mas, cara, é muito arriscado pelo tamanho desse candle, né? Era arriscado pra caramba. O stop aqui embaixo da mínima, ele pagou rapidamente aqui, ó, quase 6R, tá? A gente busca aqui 2, 2,5, pagou aqui muito rápido em menos de 2 minutos. É um trade válido? Sim. Ele fez o abaulamento, né? Teve toda essa divergência no IFR, estava tendo um contexto de compra, porém, não entrei. Até por conta disso aqui, a gente tem que ter noção também, né, gente? Olha o tamanho do volume, ó. E ele não teve absorção. A absorção foi depois. Ou seja, aqui foi a absorção. Nesses candles aqui, 2 fazendo blended, foi absorção. Mas olha só, já estava lá no topo. Eu ia comprar aqui com stop gigantesco? Não ia, cara. Não ia. Não faz sentido. Então tem momentos que a gente tem que ficar de fora. E eu falei, tem 10,45, tem mais uma notícia. 10,45 ele fez o quê? Foi lá embaixo pegar mais. Ele fez o segundo, terceiro toque aqui, ó. 2 minutos. Olha só. Aí aqui sim que eu quero entrar no contexto que é onde que eu falei que a possível compra lá em cima, naquele topo triplo lá depois que romper, óbvio, e voltar. Aqui foi o que? Se a gente for fazer uma leitura, vou tirar aqui os indicadores rapidinho. A gente vai fazer uma leitura de Wyckoff. Aqui teve um volume elevado. Meu Deus. Volume ultra elevado. Tá? Eu consideraria isso aqui como um preliminar suporte. Tá? Aqui. Logo após, ele veio novamente com volume elevado e fez, né, se a gente for pegar aqui, ele já começou a fazer aqui e aqui. Fez o céu clímax. Depois ele foi aqui em cima. Caramba. Aqui em cima ele fez o automatic rally, que seria o canal de Wyckoff. Se liga, onde eu tô querendo chegar. Aqui foi o canal, ele veio aqui embaixo novamente, fez o secundário teste
ficou trabalhando em cima aqui, ó, da onde ele teve toda essa rejeição, teve um volume elevado, onde foi o último consumo, tá? Aqui também, naquele padrão de terceiro toque, 1, 2, 3, quando ele fechou acima aqui já, mas ele fechou muito acima. Ou seja, um spread muito largo, a entrada seria aqui, o stop aqui, ó. Chegou a pagar quanto? Chegou a pagar 1,5, ó. Quase 1,5. Muito grande. Para mim não faz sentido, mesmo em 2 minutos, hein? Não faz sentido entrar aqui. O preço ficou fazendo todo o padrão de rejeição de absorção, deu essa pancada, fez o canal de Wyckoff aqui. Se a gente for colocar um canal realmente aqui reto, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se isso aqui vai dar, não. Não, tem que ser outro. Tem que ser outro aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Dá para colocar por ele também. Tração de Fibo. Canal. Vou colocar aqui. Puxar reto. Aí. Eu coloco aqui, ó. Tá. Aqui é o canal. Meiuca dele. Tá? A gente marca sempre os canais em fechamentos. Beleza? Por isso trabalhou aqui, ó. Nesse candle que teve essa absorção e essa impulsão. O que ele fez? Fez aqui um spring, que seria o consumo de liquidez. Tá? Tum, tum, tum. Nos 5 minutos fica muito mais claro para a gente analisar. Por isso que eu coloco o 2 e o 5. Fechou. Tocou por baixo. Aqui, se eu estivesse numa região lá em cima, aqui está sendo uma possível acumulação formando. Lá em cima seria uma distribuição. Após ele romper, fazer todo aquele, se ele fazer um reteste aqui por cima do canal, por baixo do canal, seria uma venda. Porém, aqui eu estou num contexto comprador, então não faz sentido eu vender aqui. Eu estou vendendo na mínima do dia também. Eu esperei o preço retornar, a gente analisa os outros indicadores. Contexto dos dois indicadores. Vamos colocar aqui dividido. Ó. Beleza, aqui ele fez, né, esse consumo, voltou para dentro do canal. Olha só, aqui no com o X-Wave caindo, mostrando aqui, ó, pernada caindo, também o X-Wave, volume reduzindo e o preço caindo. Divergência, tá? Esforço versus resultado. Beleza? Tá tendo pouco esforço para muito resultado, tá tendo uma divergência. Aqui no IFR não teve tanta divergência assim desse fundo para esse, beleza? Mas no volume ali nos 5 minutos e no X-Wave a gente conseguiu dar uma antecipada. A gente viu que isso aqui seria um possível canal de Wyckoff, ele veio para cima. Quando ele veio para cima, aumentou o fluxo comprador e o X-Wave disparou. Ele disparou, veio testar aqui e ele fez um choque aqui, ó. Aqui ele fez um choque. Tanto no 2 quanto nos 5 minutos. Tá? Mudando a característica do mercado. Choque, MSS, que seja. Tá? Fez a mudança de característica aqui. Voltou a testar depois do Spring. Voltou a testar. Eu puxei um Midas. Tá? Que é o VWAP ancorada. Seria a média ponderada sobre o volume. Dessa pernada onde originou toda essa retração. Né? Toda essa impulsão, desculpa, após o consumo dessas liquidez aqui abaixo, após esse spring, o preço subiu, voltou a testar exatamente em cima do Midas, exatamente no toque da mínima do canal, fez a inversão de fluxo, fez aqui o flip up, stop abaixo, o preço chegou a pagar aqui, ó, só nessa pernada, 3,20 na sessão da tarde, às 3h30 da tarde. Tá? Você poderia ser um pouco mais conservador e no toque aqui da média de 200, tá? Ou buscar aqui o seu alvo fixo aqui, 2R, é excelente. Então, passou um calorzinho aqui, porque ele estava consolidando, ele bateu na consolidação, voltou e reverteu de novo. Você não pegou no primeiro toque, no segundo toque do Midas também. Aqui teve, olha só,
Aqui teve o toque, a inversão de fluxo, fazendo blended, o preço veio para baixo, subiu, fez o flip, mais uma compra aqui, ó. Mais uma compra aqui. O stop aqui embaixo, se eu poderia ser mais conservador aqui. Agora eu vou pegar 2R. Ou no topo lá do canal. Poderia levar até o topo do canal. Se fosse num horário melhor, tá? Aí, ó. Vou deixar esse alvo aqui para amanhã, vamos ver. E o que eu falei lá de trás? Daqueles topos lá. Vamos voltar aqui. Eu não falei que isso aqui é o topo do canal? Eu não puxei uma linha aqui para cima, que eu joguei aqui para cima, e não estava traçada aqui, ó. O consumo. O que o preço pode fazer? Ele pode vir naquela consolidação aqui, nessa acumulação, trabalhar, estourar para cima, consumir toda essa liquidez e voltar a testar o topo do canal. O que foi aqui, vendo nessa visão mais macro e na visão micro também. Ele fazia toda essa movimentação de compra para vir testar aqui. Isso numa visão mais macro. Por isso a gente tem que analisar do macro para o micro. Beleza, galera? Deixa eu ver se eu consigo marcar alguma coisa já aqui no 4 horas para amanhã. Eu não marco essa região de absorção aqui agora, tá? Aqui tá tendo essa região aqui, ó, toda de defesa. Teve um fair value gap aqui atrás, mais um aqui. Order block, mas essas coisas eu não tô marcando. Eu marco mais onde teve essas absorções com pavis, com blended candle, que para mim seria mais sensato, tá? Pode ver também que no 4 horas ele tá trabalhando muito engolfado não, desculpa, muito lateralizado aqui dentro. Pode ser o preço dispare mesmo, o consumo com a liquidez lá em cima, ou ele vem, é óbvio, né? Ou vai fazer uma coisa ou outra, mas eu tô com a visão mais compradora nesse caso aqui. Beleza, galera? Então, sim, posições aqui para cima aqui, ó, pode marcar esse fair value gap de 4 horas. Eu gosto de pegar os extremos, tá? Numa hora tem essa regiãozinha aqui embaixo, onde é que ele respeitou. Tem esse breaker, então para mim não marco mais nada. São as extremidades que eu estou olhando aqui agora. Tá? E as máximas e mínimas das sessões eu marco no dia que eu for operar. Vejo o que fez ali e vejo onde o preço está trabalhando para dar possíveis trades. Beleza? Vamos por isso aqui. No 4 horas, no ouro, eu estava com essas marcações aqui. Aqui embaixo. Aqui em cima, que seria onde ele teve essa entrada de fluxo aqui. E mais essa aqui, essa região, de 4 horas. Onde ele fez essa pernada aqui, eu fiz esse ABC para baixo aqui. Aí ele voltou a testar. Numa hora, a sessão da Ásia de ontem, muito curtinha. Tu vai ver que ele foi trabalhando muito consolidado. Veio todo aqui para baixo. Londres despencou. Tocou nessa zona de absorção aqui. Tá? Subiu, que seria um cluster aqui, né? Se a gente for jogar no gráfico de link, seria um cluster. Ou pegando aqui nos fechamentos. Spreads pequenos, próximos de fechamentos, próximos um do outro, onde teve grandes negociações. Eu não sei se da pernada, nem puxei. Essa pernada aqui, ó, clássico. Dessa pernada de alta, o volume maior negociado seria aqui. Ou seja, aqui é uma região muito forte de defesa, tá? Então, operou Londres, ó, dessa pernada, né? Ó. Pernada até começar a retração. Aqui, ó. Então, operou Londres, aqui era um ponto forte de defesa dessa pernada de alta. Depois, quando entrou Ásia, Londres e tal, o APOC subiu. Mas beleza. Tocou aqui, disparou para cima. Entrou fluxo comprador na seção de Nova York. A gente tinha aqui London Low aqui, preço consumiu, bateu aqui e subiu, tá? Eu estava procurando uma possível venda aqui em cima, tá?
nos 5 minutos, a gente pode analisar quando ele consumiu London High, já entrou defesa. Olha o tamanho do volume aqui, né? Aqui foi depois, é quando ele disparou para cima. Mas olha só, que deixa eu ir por 2 minutos, acho que está mais claro. Onde eu estou querendo falar isso aqui. Após ele consumir, ele fez essa retraçãozinha. Depois, no terceiro candle, após a retração, né? Ele fez a inversão de fluxo, o preço abriu aqui, subiu. Não fez o flip. No próximo, ele fez o flip aqui, ó. Entre vendido aqui, stop acima. O alvo seria aqui, ó. Como estava as médias flat, eu já falei para vocês que meu alvo normalmente é na média, na flat aqui, porque eu não sei o que o preço pode ocorrer depois, não está numa tendência clara, eu estou pegando uma reversão aqui e deu 2.32, 2.3. Eu vou pagar até mais, né? Para quase 3R aqui, ó. Beleza, galera? Então, ele fez o primeiro toque, o segundo toque. No segundo toque, ele teve mais uma retração, porém, não fiquei confiante de vender aqui. Tá? Até porque era no horário, eu falei para vocês, da, meu Deus, da notícia, tá? A notícia foi aqui, ó, 9,5, foi para cima, foi para baixo. Depois ele disparou porque a notícia foi positiva para o dólar. A primeira notícia foi positiva para o dólar. Ou seja, deu mais combustível para o preço subir. Ele subiu aqui, fez uma divergência no FR. O volume financeiro foi elevado aqui. Tá? Após ter entrou agressão vendedora. Teve o maior histograma de compra da sessão de Nova York após essa absorção aqui embaixo, né? Vocês puderam ver aquela compra top aqui no toque ali daquela região. Aqui poderia ter feito alguma coisa sim, mas eu não fiquei confiante por conta da notícia mesmo que tinha acabado e eu falei, cara, eu vou esperar o preço consumir uma liquidez logo acima que era a Asia High. Asia High seria a alta aqui, né? A máxima da Ásia para entrar numa venda, porque estava muito próximo. Ele teria que consumir mais algo e fazer o terceiro toque. Nos 5 minutos fica muito claro, o terceiro toque foi 1, 2, o terceiro toque ali em cima. Ele fez o terceiro toque após consumir a Ásia. Quando ele consumiu a Ásia, nos 2 minutos, eu esperei a inversão de fluxo. Tá? Nesse candle aqui foi a inversão de fluxo. Aqui não fez o flip, aqui já fez o flip. Ele, ou melhor, aqui, né? Nesse próximo aqui, ó, foi o flip aqui. Stop aqui em cima. Ele pagou aqui, ó, 3.13, 3.20. No toque aqui, você poderia pegar 2R. Uma reversãozinha. Beleza? Logo após 10h45, né? Foi aqui também, ó. Olha só. No horário que eu falei para vocês da notícia, ó, 10h45 o preço despencou. Ou seja, teria uma venda muito top aqui. Porém, por conta da notícia, eu não entrei. O preço depois ficou trabalhando aqui dentro. Né? Se a gente for traçar também o canal de Wyckoff aqui, nos 5 minutos, no 2, que seja. Aqui ele fez, ó, vamos lá. Aqui fez preliminar suporte, nesse volumaço aqui. Depois ele veio aqui em cima, fez o Buy Climax. Após o Buy Climax, fez o Automatic Rally. Né? Vou deixar até traçado aqui. Cadê o canal? Aqui. Automatic Rally. Voltou para fazer o secundário teste. Trabalhou. Né? Não fez ainda. Né? Vamos ver aqui no 2 minutos. Passando 2 minutos fica melhor, né? Operar pelo 2 minutos. Ele não fez o Uptrust, né? Que seria aqui. Porém, ele fez o secundário teste com volume reduzido. A gente for pegar aqui, mas, ó, agressões reduzidas, consumo de liquidez, tocou aonde? Na máxima do canal. Olha só aqui, tocou na máxima do canal por dentro. Ele fez Climax Automatic Rally, beleza.
fez o range do canal de Wyckoff. Veio aqui em cima fazer o secundário teste, fez um ABC corretivo, subiu, fez o teste no canal, topo do canal, volume reduzido, teve uma absorção pelo Wave, a gente considera uma absorção, inversão de fluxo, venda, stop assim, poderia um stop mais técnico, né? Aqui, ó, seria no topo de tudo aqui. E o alvo poderia buscar aqui, ó, nessas mínimas. Pegou 2,20 certinho. Beleza, galera? Então, assim, tem que esperar o preço agir. Aqui também teve essa venda, eu não falei, né? Porque ele fez uma inversão de choque aqui. Vou pegar aqui. Vamos colocar na máxima. Olha só. Deixa eu olhar os 5 minutos. Ele fez aqui, ó. Fez pam, 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 subiu. Beleza. No micro, seria no 2 minutos. Ele fez a inversão aqui. Né? Fez a inversão aqui. Voltou a testar. Inversão. Stop aqui. Pagou, chegou a pagar aqui, ó. 2,5. Beleza, galera? E se você não quis pegar por aqui, você poderia esperar ele fazer o teste lá em cima mesmo do canal. Com baixo volume e ir surfando. Beleza? Vamos ver o que, que tem para amanhã. 4 horas. As marcações continuam a mesma de 4 horas. Tá? Eu vou deixar essa zona aqui. Ó, no 4 horas, a POC já mudou de posição, né? Deixa eu atualizar ela aqui. Olha só, tá aqui, ó. Onde ficou trabalhando realmente, né? Analisem os spreads aqui e olha só esse candle absurdo aqui de absorção, né? Tá numa tendência assim quase clara de venda. Mas temos que esperar o preço agir. O ideal seria ele sair daquele canal e vir testar ele por baixo para fazer mais vendas e dar continuidade à tendência de queda. Beleza? Eu não vou marcar mais numa região aqui de absorção aqui para baixo. Poderia marcar essa aqui. Deixa eu tirar aqui, tirar esse canal. Deixa eu ver se o canal tá marcado certinho aqui. Aqui tá, é porque no 4 horas já ficou bichado. Aí. Agora tá certo. Beleza. Esse canal aqui aparecia só time frame pequeno. Beleza. Posso marcar essa região aqui de absorção? Posso. Utilizar os 3 candles aqui. Que seria uma região de absorção de 4 horas. Pode ser uma possível região de absorção. Aqui também atrás ó, tem. Mas teve essa aqui maior, então mantive essa. Essa aqui pode ser para pegar alguns scalpings, tá? Pegar algumas regiões mais curtas, né? Alguns alvos mais curtos. Porém, o fluxo em si, a vendedor, esperamos ele fazer essa continuidade para vir buscar liquidez aqui embaixo, nesses fundos aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e tamo junto. Valeu!